De casa, se tem uma coisa que está agradando nesse período da quarentena é a redução do preço dos combustíveis, né? A tendência é que esses valores reduzam ainda mais. Os repórteres Luciano Neves e Roberto Anísio foram aos postos para mostrar a nova realidade. Esses são números que agradam. Eles mostram que está entrando mais combustível no tanque dos veículos com menos dinheiro. Os preços dos combustíveis estão bem mais baixos em Cascavel. Os embates no mercado externo provocaram a redução do preço do barril do petróleo. Além disso, a quarentena reduziu a circulação de veículos. Logo, a oferta dos combustíveis ficou maior e isso empurrou os preços para baixo. O petróleo chegou a $60, quando a gente estava vendendo gasolina a quase R$5. E a origem de tudo isso foi a pandemia. É a única coisa boa desse episódio, essa guerra de preços que houve entre a Rússia, a Arábia Saudita, desmanchou o cartel de petróleo mundial. Então a produção exacerbou, tem muita produção, não havia compradores, não havia consumo, e isso derrubou os preços do petróleo a patamares nunca vistos. Mesmo com o dólar subindo, ainda assim houve essa queda. A explicação de Roberto fica ainda mais nítida se compararmos os valores praticados no mesmo período do ano passado. Em abril de 2019, o valor máximo do litro da gasolina comum em Cascavel foi de R$ 4,59. Naquela época, quem optou por usar a gasolina aditivada teve que pagar um pouco mais. O valor do litro chegou a R$ 4,79. Hoje é possível pagar cerca de R$ 1 a menos por litro de gasolina. Neste posto que fica na Avenida Brasil, a gasolina comum está sendo vendida a R$ 13,49. Já a gasolina aditivada está sendo vendida a R$ 13,59. Ou seja, em 2019, o motorista precisava desembolsar R$ 229,50 para completar um tanque de 50 litros de gasolina comum. Nos valores atuais, o consumidor paga R$ 174,50 de gasolina comum por 50 litros, uma diferença de R$ 65. Por isso, o Jorge saiu satisfeito e com o tanque cheio. Está bem melhor, em vista do que estava esses tempos atrás, já melhorou bastante. Mesmo com a queda dos preços dos combustíveis, a Ivone não perdeu o costume. Geralmente eu procuro onde tem o preço mais baixo. O preço do óleo diesel também teve queda nas bombas, consequência da queda no valor do barril do petróleo. Por isso, para quem trabalha com caminhão, a carga de despesas na hora de abastecer fica um pouco mais leve. Para encher um tanque de um caminhão bitrem com capacidade para 500 litros, no ano passado, o motorista pagava R$ 1.645. Já se esse motorista fosse completar o mesmo tanque esta semana, teria que desembolsar R$ 1.400, R$ 245 a menos. O etanol também tem preços mais atrativos. O consumidor está pagando R$ 2,39 por litro na bomba. Esse preço é bem diferente daquele de abril de 2019. Segundo pesquisa do Procon, o litro do etanol no ano passado chegou a custar R$ 3,29. Nesse caso, a redução do preço da gasolina puxou o preço do etanol para baixo. O etanol compõe em 27% o volume total do litro da gasolina, e essa queda do etanol também ajuda na formação final do preço, o preço que está chegando nas bombas. Independente do tipo de combustível, o desejo dos consumidores é um só: que os preços continuem a cair. Eu espero que sim, né? Ainda tem, eu acho que espaço para baixar um pouquinho mais ainda. Eu creio que ainda vai vir melhor os preços ainda. Pois é, mas daí fica a pergunta, até quando esses preços estarão assim bastante agradáveis aos consumidores? Porque quem está em casa nesse momento tendo que apertar o orçamento, gastar menos possível diante da crise econômica, claro que pelo menos essa é uma boa notícia, mas a gente precisa saber até quando vai então essa oferta de combustível mais baixa. E é por isso que a gente vai conversar agora pela internet com um economista, professor da Universidade em Toledo, da UniOeste em Toledo, o Flávio Braga. Olá, Flávio, tudo bem? Começando a nossa conversa, Flávio, queria saber de você qual que é a projeção do preço dos combustíveis para as próximas semanas, Flávio. Oi, Luiz, tudo bem? Certo, graças a Deus. Tá, Luiz, assim, a expectativa que a gente tem, considerando a pandemia, é que os preços eles continuem caindo, entretanto, não nos patamares que caíram
ultimamente, nos últimos 2 meses, tá? Digo isso porque a queda foi muito abrupta, foi muito significativa nesse período que passou, nesse mês e meio, 2 meses que passou. Então, a expectativa é que sim, continue tendo uma leve queda, mas não esperemos uma queda tão significativa como já aconteceu. E explica para a gente, Flávio, além, claro, do fator pandemia, Covid-19, o que mais fez com que a gente tivesse tanta redução assim no preço dos combustíveis? Dani, na verdade, a queda no preço dos combustíveis começou no começo desse ano, tá? Uma disputa entre Rússia e Arábia Saudita, onde eles não conseguiram determinar a quantidade ofertada de produto a ser colocada no mercado, né, de petróleo. E aí a Arábia Saudita querendo reduzir a quantidade ofertada, a Rússia não aceitou, e aí a Arábia Saudita, então, acabou aumentando a quantidade produzida, ou, né, ofertando mais no mercado, a um preço mais baixo, e gerou uma guerra de preços entre os dois. Esse foi o fator primordial, né? A gente teve essa situação no começo do ano. Pois bem, além disso, passou, né, então, janeiro, fevereiro, com essa complicação, veio a pandemia, que reduziu drasticamente a demanda por petróleo, por combustível, né, de uma forma geral, no mundo todo. Então, imagine, uma situação onde a gente tem um excesso de oferta de produto, né, do petróleo, e uma escassez de demanda, poucas pessoas demandando o produto. O preço cai, né? Caiu significativamente. Então, esses 2 fatores foram fundamentais para isso. Tanto a guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia, quanto a pandemia, né? Que influenciou de forma significativa a queda dos preços. Exemplo disso, eu tenho marcado aqui, o petróleo teve, claro, é um pico, né? Mas chegou a $70 o barril esse ano. E hoje está sendo negociado a $26. Então, uma queda de mais de 60% no preço do barril. É algo, por um período tão curto, algo impensado. Sem contar que no início do mês passado o petróleo americano, que é diferenciado, que tem um excesso de produção lá, começou a ser devolvido com preço negativo, menos $39 o preço do barril, porque estava sobrando, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Agora eu queria ver contigo o seguinte, essa redução dos preços do combustível que a gente sente aqui no Brasil, isso é um efeito mundial também? Outros países também estão sentindo isso? Sim, é mundial. A queda da demanda do combustível aconteceu no mundo todo por conta da pandemia, né? A pandemia do coronavírus e tal, e gerou essa queda da demanda. E sim, é mundial. Tanto que a demanda por diesel, por exemplo, no mundo todo, caiu em torno de 22%. Considerando que diesel é um combustível utilizado para transporte rodoviário, ou seja, dos produtos, ou seja, independe da movimentação de indivíduos, né? Tipo, a questão de como a gente tem nossos carros movimentando para lá e para cá, a queda de 22% na demanda de diesel é algo muito, muito significativo. Então, o mundo todo está passando por essa situação, sim, de queda na demanda e, consequentemente, queda no preço dos combustíveis. Flávia, a gente recebeu muitas mensagens aqui fazendo pedidos, né? Porque é um assunto que interessa e muito quem precisa utilizar automóveis, caminhoneiros, enfim, com certeza você volta a conversar com a gente. Desejo a você um excelente dia do trabalhador e muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, o que precisar estou disponível. E cuidem-se. Você também. Pode deixar. Igualmente, todos tomando todo o cuidado possível. Reforçando, então, tendência de um pouquinho mais de queda para as próximas semanas no preço dos combustíveis.